Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Márcio Aquino, sou advogado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. Estamos aqui, levando a você mais um vídeo em meu canal do YouTube, vídeo este da área jurídica, que tem por um intuito aí de levar informações estas para um saneamento de dúvidas. E diante destas dúvidas, a nossa missão aqui é levar até vocês o conhecimento aí dos direitos de cada um e como requerê-los. Então, acredito que se você está assistindo este vídeo, é porque o tema lhe chamou a atenção. Então, se ainda não é inscrito em meu canal, eu faço um pedido para você e também um convite. Junte-se a nós. Se inscreva aqui em meu canal do YouTube, tá? Não esqueça de acionar o sininho aí, porque toda semana nós estamos disponibilizando de conteúdos novos, tá? E também, não esqueça de deixar o joinha, tá bom? Deixar o joinha, porque cada novo inscrito, cada like que nós recebemos nos estimula a preparar novos vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas. Este vídeo é o segmento de um primeiro vídeo, que é aqui desse lado, não desse, né? É um segmento deste vídeo aqui, tá? E o primeiro vídeo foi feito sobre casamento, o que quer dizer casamento, foi questionamento sugerido para nós nas redes sociais. Então, hoje nós iremos falar aqui, que é a continuação daquele vídeo, é óbvio, sobre o regime de bens, tá? Quais são os regimes de bens e tal. É uma série de vídeos, 3 ou 4 vídeos, tá? Mas nós vamos aqui manter em regime de bens. Você vai gostar, é muito rápido, tá? Então, para nós falar de regimes de bens, primeiro nós temos que entender o que é regimes de bens. Olha, regimes de bens é um conjunto de regras estabelecidas sobre o patrimônio ou sobre os patrimônios das pessoas que querem formar uma entidade familiar por meio do matrimônio. Doutor, responda para mim, quais são os regimes de bens existentes no casamento? Olha, a legislação brasileira, ela estabelece que os nubentes, eles têm a liberdade para escolher o regime de bens que mais se adeque ao caso concreto do casal. Nesse sentido aqui, tá? Embora a lei tenha pré-definido 4 tipos de regimes de bens, ou seja, a comunhão total de bens, a comunhão parcial de bens, a separação total de bens e a participação final dos aquestos, ainda assim é possível aos consortes, aos nubentes, estabelecerem outro regime de bens ainda mais específico dentro da realidade representada pelo casal, tá bom? Então ainda pode escolher outro, tá? Mas está de bom tamanho esses 4, tá bom? Então vamos lá. Outro questionamento que chegou para nós, doutor. Qual a regra de regimes de bens estabelecida na legislação brasileira? Olha, é uma cópia da resposta de cima, né? O Código Civil determina a comunhão parcial de bens como regra, tá? Ou seja, os bens adquiridos após o casamento, bens comuns, comunicam-se entre os cônjuges, salvo os bens incomunicáveis, né? Exemplo, bens anteriores ao casamento, bens adquiridos em subrogação de bens particulares e obrigações anteriores ao casamento, ou seja, também pensões e etc. Tá bom? Então, esse daí é o que entra. Outro questionamento que chegou para nós, doutor, como que funciona o casamento com o regime parcial de bens? Essa é uma dúvida, né? Eu achei que não existia dúvida sobre isso, mas existe e não foi uma só, tá bom? O regime de casamento com comunhão parcial de bens quer dizer que os bens adquiridos na constância do casamento, né, durante o casamento, os bens comuns, eles se comunicam entre os cônjuges, salvo, ou seja, exceto os bens incomunicáveis, né? Aqueles bens que eu já disse, anteriores ao casamento, bens adquiridos em subrogação de bens particulares, obrigações anteriores ao casamento, pensões e etc. Então, esses bens aqui não comunicam, tá? Mas o restante se comunica todo. Doutor, como que funciona o casamento com regime de separação total de bens? Este é legal.
Sabe por quê? Porque o regime de separação total de bens podem ser convencional ou obrigatório. Essa distinção ela é importante porque existem posicionamentos divergentes aí no que compete à divisão de patrimônio em um eventual divórcio. No entanto, cabe aqui esclarecer que, como regra básica desse regime, os bens adquiridos pelo marido permanecem com o marido e os bens adquiridos pela esposa permanecem também com a esposa, tá? Isso daqui é regra. Há exceção, doutor? Sim, há exceções, tá bom? Há exceções. Doutor, o senhor pode dar aí um exemplo de exceção? Posso, e ele não é um exemplo difícil de encontrar. Um casamento em regime de separação total de bens, tá? O marido é dono das coisas dele, a esposa é dona das coisas dela. No entanto, no meio desse casamento, ele empresta dinheiro da esposa para comprar algo, um terreno, uma casa, tá? E passa-se os anos, ela não paga e pede o divórcio. Aí, no entanto, se ela conseguir provar que o dinheiro que foi comprado aquele imóvel foi o dinheiro dela, ou se ela provar que ele não tinha condição de comprar, tá? Aí sim vai voltar o bem. Tá? Essa é uma exceção. Outro questionamento que chega para nós, doutor, como que funciona o regime de comunhão universal de bens? Olha, aí é ao contrário, né? O regime de casamento comunhão universal de bens quer dizer que se comunicam os bens, tanto os do passado, antes do casamento, também comunica presente, os bens presentes, e também os futuros do marido com o da esposa, incluindo aqui, tá, dívidas passivas de ambos. A dívida lá atrás, dívida à frente, então tudo. Contudo, há de se observar aí que não é uma absoluta, de modo que existem alguns bens que são incomunicáveis, tá? E aí eu vou dar apenas um exemplo aí, são aqueles bens dotados, bens doados com cláusula de incomunicabilidade, tá? Bens gravados de fideicomisso, bens de uso pessoal e etc. E esses daí ele não pode se comunicar, tá? Então tem que observar tudo isso aí. Outro questionamento que chegou para nós, doutor, como que funciona o casamento com o regime de participação final dos aquestos? Olha, o regime de casamento com participação final dos aquestos quer dizer que cada cônjuge possui o direito de administrar o seu patrimônio pessoal, tá? Patrimônio este, adquirido antes ou até mesmo na constância do casamento. Caso venha acontecer o divórcio, comunicam-se apenas os bens adquiridos em comum esforço. Esses bens aí foi comprado na constância de casamento com o comum esforço do casal, tá bom? Então tem que ser comprovado que foi comprado aí com o esforço dos dois. Outro questionamento que chegou para nós. Doutor, quem é casado com separação total de bens tem direito à pensão alimentícia? Essa pergunta é boa. Por quê? Via de regra, as pessoas que casam sob o regime de separação total de bens possuem autonomia e independência financeira, tá bom? Então, ele é independente. Se for identificado no caso concreto aí que a mulher não possui autonomia autonomia e independência financeira, bem como aí um desequilíbrio em razão da condição social que antes a mulher vivia enquanto casado, aí surge o direito de discutir o pagamento de pensão alimentícia em favor da mulher pelo ex-marido, né, por um certo período de tempo. Bom, esse período aí leva de 6 meses a 2 anos, não existe regra para isso, tá? Mas aí tem toda aí uma briga jurídica. Um outro questionamento que chega para nós é assim: doutor, quem é casado com comunhão parcial de bens tem direito à pensão alimentícia? Olha, parcial de bens, comunhão parcial de bens. Via de regra, as pessoas que se casam sob o regime de comunhão parcial de bens também possuem autonomia e independência financeira. No entanto, se for identificado aí, no caso concreto, que a mulher não possui aí autonomia e independência financeira, vai aí discutir no jurídico, tá bom?
vai para o jurídico e vai discutir. E aí, se caso for concedido aí pagamento de pensão do marido à esposa, aliás, nós tivemos um caso aqui no escritório que foi inverso, tá? Da mulher para o marido. Se vocês assistirem os outros vídeos aí, você vai ver caso assim. Aí sim, a pensão é de 6 meses a 2 anos. E para quem é casado com comunhão universal de bens, tem direito à pensão alimentícia? Olha, a via de regra, as pessoas que se casam em regime de comunhão universal de bens também possuem autonomia e independência financeira. A resposta é a mesma. Tudo quem vai decidir isso daí é o judiciário. Então, esse é o caminho. Vai lá provar que você não tá com condições e vai para a discussão. Outro questionamento para nós. Quem é casado com participação final dos aquestos tem direito à pensão alimentícia? Olha, a resposta é a mesma, tá? É a mesma. Outro questionamento que chegou para nós é o seguinte: doutor, qual a importância da escolha do regime de bens no casamento? Olha, qual que é a importância de escolher o regime de bens? O casal, ele deve tratar aí a escolha do regime de bens e vigiar o casamento com prioridade. Vai ter que sentar, né? Isso porque é uma decisão que afetará, de fato, a entidade familiar ao longo de todo o enlace matrimonial. Sobretudo no divórcio, na herança, na hipótese de falecimento de um dos cônjuges. Então, embora a internet tenha bastante material sobre esse tema, a grande maioria deles é genérico, é parcial e não contempla aí as reais necessidades. Por essa razão é que nós aqui aconselhamos ao casal, aos nubentes, que procure um advogado, discuta sobre isso, né? Gaste um pouquinho no valor da consulta com um advogado da área de família, para ele explicar para você qual regime é qual. Saia dessa bolha, apesar da internet ela é muito genérica, né? Mas para ele explicar quais são as consequências, caso houver morte, caso venha acontecer algo pior, tá bom? Então, de fato, procure um advogado aí para que ambos os cônjuges obtenham a orientação, esclareça as dúvidas que tiverem sobre o regime de bens. Haja vista que não se trata de uma simples escolha, tá? Como eu já disse, a escolha afetará aí também a entidade familiar para o resto da vida. Então vamos lá, ficamos por aqui, meus amigos. Até mais!